Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje vamos conhecer a triste história de Abdur-Rahman Ibrahim Ibn Sori, um príncipe que viveu como escravo e anos mais tarde se tornou uma celebridade. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Abdur-Rahman Ibrahim Ibn Sori nasceu em 1762 em Timbuktu, localizado na região do Mali. Ele era filho de Ibrahim Sori, um governante poderoso da Confederação Islâmica de Fouta Djallon, a atual República do Guiné. Abdur-Rahman passou sua infância em sua cidade natal e, quando adolescente, ele foi enviado para Tombouctou, um importante centro intelectual da época, para receber sua formação acadêmica. Como herdeiro do trono, Abdur recebeu uma excelente educação, sendo educado em política e religião islâmica, aprendendo ainda a falar 6 idiomas diferentes, dentre eles o inglês, o árabe e 4 idiomas africanos. Nessa época, seu reino passava por um período de crescimento intelectual e sua sociedade até possuía uma constituição. Tudo isso apontava para um reinado longo e tempos muito melhores para ele e para o seu reino. No entanto, um evento trágico mudaria sua vida para sempre. Tudo começou em 1781, quando, aos 26 anos de idade, ele se tornou coronel do exército de seu reino, e seu pai decidiu enviá-lo em uma campanha militar contra não-muçulmanos na Guiné. Curiosamente, seu pai vendia escravos não-muçulmanos para financiar essas guerras. A campanha militar foi um sucesso, porém, quando Abdur-Rahman e seus homens retornaram a Timbuktu, eles foram surpreendidos e emboscados por outros africanos, que imediatamente os levaram como escravos. Alguns dias depois, eles foram vendidos para traficantes britânicos de escravos que estavam na região comprando pessoas para levar para o Novo Mundo, que em outras palavras era a América do Norte. Assim, Abdur viajou com outras pessoas escravizadas em um navio com destino a Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde foi comprado em um leilão de escravos por Thomas Foster, um fazendeiro proprietário de uma plantação de tabaco ao sudoeste do estado do Mississippi. Diante disso, o jovem príncipe de 26 anos, desesperado, fez de tudo tentando dizer ao fazendeiro que tudo aquilo era um grande erro e que ele era, na verdade, o herdeiro de um dos reinos mais influentes da África. E como era de se imaginar, suas súplicas, é claro, não foram ouvidas. E em vez disso, ele só ouviu zombarias, sendo chamado de príncipe de forma totalmente irônica. Já na fazenda de Foster, Abdur se viu em um lugar muito diferente de sua terra natal e, sem tempo para se adaptar, teve a cabeça raspada e foi imediatamente forçado a trabalhar. E percebendo que já não era mais um príncipe e que estava em uma terra desconhecida, ele se recusou a viver como escravo. E poucos dias depois, ele conseguiu fugir, permanecendo escondido por algumas semanas. E tudo isso deixou o fazendeiro muito irritado, principalmente pelo prejuízo. Desesperado, ele logo ofereceu uma recompensa em troca dele, e Abdur, percebendo que seria uma questão de tempo até que os caçadores o encontrassem, ele então decidiu retornar à fazenda e fazer o possível para recuperar sua liberdade. Afinal, ele estava ali sozinho e não tinha nenhum amigo que pudesse ajudá-lo no novo mundo. Durante as horas árduas de trabalho, ele refletia sobre muitas coisas e, percebendo que não era mais um príncipe e nem um guerreiro, ele aprendeu a se adaptar à sua nova vida. Acreditando que nunca mais conseguiria voltar ao seu reino, ele pensou e chegou à conclusão de que ele precisava se tornar indispensável para o seu dono. E vendo a crescente busca por algodão na região, ele teve a ideia de usar sua inteligência e sabedoria sobre como cultivar
para ajudar Thomas Foster a se tornar um dos maiores produtores de algodão da região, pois ele sabia que se tudo desse certo, ele não seria apenas mais um escravo, mas sim um elemento importante da fazenda que muito provavelmente seria cuidado e valorizado por seu senhor. Com essa ideia na cabeça, aos poucos ele foi se tornando um trabalhador essencial para Thomas Foster, o aconselhando e ajudando a lidar com os outros escravos. E quando teve a oportunidade, ele aconselhou Foster a começar a cultivar algodão. Ao contrário de Abdur, Thomas Foster era um homem sem educação, que adquiriu plantações e gado por acaso, sabendo muito pouco sobre o cultivo de algodão. E encantado com as ideias de Abdur, que tinha excelentes conhecimentos sobre o cultivo de algodão, ele seguiu seus conselhos e rapidamente se tornou o principal produtor de algodão da região, aumentando significativamente seus lucros. Assim, Abdur ganhou a confiança de Foster e, devido às suas habilidades de liderança, se tornou o principal capataz da plantação, recebendo benefícios como permissão para cultivar seus próprios vegetais e vendê-los no mercado local. Nessa época, Abdur desenvolveu uma linda amizade com uma escravizada, chamada Isabel, de 25 anos, que cuidava dos partos das outras mulheres escravizadas da plantação. Eles se apaixonaram e se casaram em 1794, e ao longo de seu casamento tiveram 9 filhos, 5 meninos e 4 meninas. Em 1807, durante uma viagem ao mercado, Abdur foi reconhecido por um homem que passava por ali, mas ele foi reconhecido não como um escravo, mas sim como um príncipe que uma vez foi muito generoso com um homem que naufragou na costa de seu reino. Esse homem era John Cox, um cirurgião irlandês que trabalhava como médico em um navio inglês que naufragou próximo à costa de Fouta Djallon. Após o naufrágio, ele foi salvo pelo pai de Abdur, que o ajudou a recuperar a saúde, dando-lhe abrigo e comida em seu palácio. Por conta disso, John Cox viveu alguns meses com a família de Abdur, ensinando inglês aos filhos do rei nas horas vagas. Assim, não foi difícil para ele reconhecer o príncipe de Fouta Djallon, uma vez que ele nunca esqueceu a gentileza de sua família. E quando soube que Abdur vivia como escravo, John Cox foi imediatamente à casa de Thomas Foster e ofereceu $1000 pela liberdade de seu amigo. E como podemos imaginar, Foster recusou a oferta imediatamente, pois Abdur, como planejado, havia se tornado essencial para sua plantação. E foi nessa negociação que Foster finalmente acreditou que um de seus escravos era realmente um príncipe africano. Angustiado com a situação de seu amigo, John Cox lutou por toda a sua vida para libertar Abdur de alguma maneira. Infelizmente, 9 anos após encontrar Abdur, ele acabou falecendo, em 1816, mas seu filho continuou com a causa. Com o passar do tempo, os boatos sobre um príncipe entre os escravos logo se espalhou, e ele se tornou uma espécie de celebridade local. Assim, a surpreendente história de um príncipe escravizado, encontrado em um mercado, imediatamente chamou a atenção de pessoas mais influentes, e logo foi divulgada em um jornal local. Ao ouvi-lo falar árabe, o jornalista Andrew Marshall, amigo do filho de John Cox, concluiu que Abdur era marroquino, e ele, sem jeito, optou por não corrigir. Algum tempo depois, Abdur teve a ideia de escrever uma carta para sua família na África, incluindo vários versículos do Alcorão que ele sabia de cor, pedindo ao jornalista que mostrasse a carta para mais pessoas. Assim, o jornalista chamou vários políticos americanos, mas como a carta estava escrita em árabe e eles imaginavam que Abdur era um príncipe marroquino, eles enviaram a carta ao cônsul dos Estados Unidos na cidade de Tanger, no Marrocos. Para a sorte de Abdur, a carta chegou às mãos do rei do Marrocos, que pediu ao então presidente dos Estados Unidos, John Adams, que ordenasse a libertação de Abdur,
se oferecendo para pagar sua viagem de volta ao norte da África. O presidente concordou e, em fevereiro de 1828, ordenou a libertação de Abdur-Rahman. Com isso, o fazendeiro Thomas Foster não teve escolha senão deixá-lo ir, mas impôs a condição de que ele seria transportado imediatamente para o norte da África, sem nunca poder desfrutar dos privilégios de ser um homem livre nos Estados Unidos. Assim, após 40 anos, Abdur-Rahman finalmente conseguiu sua liberdade. Mas havia um problema. A liberdade do príncipe estava garantida, mas não a de sua esposa e de seus 9 filhos. E diante disso, ele recusou voltar sem a sua família. A notícia se espalhou rapidamente e todos os jornais cobriram tudo sobre sua história. Para a surpresa de todos, Abdur era um homem escravizado que não apenas sabia ler e escrever, mas também era um hábil orador que atraía multidões. Ele então aproveitou isso e começou a arrecadar dinheiro para libertar sua esposa. Poucos meses depois, ele conseguiu voltar à plantação e pagou $200 para comprar a liberdade dela. Juntos, ao longo de 10 meses, eles viajaram por várias cidades dos Estados Unidos, na tentativa de arrecadar mais dinheiro para libertar seus 9 filhos. O valor dos escravos dependia de vários fatores, como idade, gênero, temperamento, habilidades e até mesmo a capacidade de procriar. Entre 1800 e 1850, o custo de um escravo jovem variava entre $1.300 e $3.000. Com essa cifra em mente, Abdur precisaria juntar muito dinheiro para libertar seus filhos, mas muitos deles já tinham esposas e filhos, o que dificultava ainda mais. Infelizmente, apesar dos esforços e da turnê pelo país, Abdur e sua esposa mal conseguiam dinheiro para se sustentar. Chamando a atenção de várias associações e homens influentes, sua história se tornou um símbolo muito importante na luta contra a escravidão, especialmente no sul dos Estados Unidos. No final de 1820, o movimento abolicionista começou a ganhar força, e a história de Abdur era sem dúvida muito chamativa e uma poderosa acusação contra a escravidão naquele momento. E quando o fazendeiro Thomas Foster soube dos esforços de Abdur para libertar seus filhos, ele ameaçou revogar sua liberdade e capturá-lo novamente. Em meio a tudo isso, preocupados, ele e sua esposa Isabel foram até a Casa Branca pedir ajuda ao presidente John Adams. Mas quando ele explicou ao presidente que, na verdade, ele não queria voltar para o Marrocos, mas sim para a Guiné, onde estava localizado o seu reino, finalmente a história de que ele era um príncipe de origem marroquina desmoronou, fazendo com que o presidente ficasse chateado e não desse nem mesmo um centavo. Diante de toda essa confusão, muitos passaram a duvidar de sua história e, de repente, o apoio público começou a diminuir e seus fundos rapidamente escapavam de suas mãos. Tendo apenas metade do dinheiro para libertar seus filhos, diante de tantas ameaças, eles decidiram voltar para a África e ficar um tempo na Monróvia, na Libéria, que era uma colônia da África Ocidental, na esperança de voltar e libertá-los em breve. Juntos, ele e Isabel trabalharam com algumas organizações para ajudar a realocar os africanos libertados nos Estados Unidos. Dias depois, o irmão mais novo de Abdur, que a essa altura havia se tornado rei de Futa Jalon, soube da notícia de seu retorno e imediatamente ordenou que seus homens fossem para a Libéria para trazer seu irmão de volta. Infelizmente, 4 meses após a sua chegada à Libéria, Abdur ficou gravemente doente, contraindo uma forte febre, e morreu em 6 de julho de 1829, aos 67 anos de idade, sem nunca retornar ao seu reino ou ver seus filhos novamente. O dinheiro que ele e sua esposa arrecadaram só foi suficiente para libertar 2 de seus filhos e suas famílias.
O fazendeiro Thomas Foster faleceu no mesmo ano que Abdul, e seu patrimônio e escravos, incluindo os filhos restantes de Abdul, foram distribuídos entre os herdeiros, que estavam espalhados por todo o país, fazendo com que Isabel nunca mais pudesse reencontrá-los. Abdurrahman foi um dos mais de 12 milhões de africanos escravizados pelos europeus desde o século XVI para atender à crescente demanda por escravos na Europa e na América. Sua história foi tão sofrida que Abdul chegou a escrever 2 autobiografias, e sua história fascinou tantas pessoas que foi levada às telas em 2007, no filme Príncipe entre Escravos. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitas e muitas outras histórias reais como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!